É com muita satisfação que nós estamos aqui novamente, muita alegria para nós, é algo que nós temos que fortalecer, o nosso eu superior, a nossa crença em coisas boas, a alegria de viver. Quantas pessoas hoje não desistiram? E quantas pessoas hoje desistiram, se entregaram à tristeza, se entregaram à depressão? Quantas pessoas não cometeram suicídio hoje? Então é muito importante que nós mantenhamos o nosso equilíbrio, que nós possamos combater as nossas tendências inferiores, nosso eu inferior, resgatarmos um pouco do nosso eu criança e fortalecermos tudo isso com o nosso eu superior e, mais do que esse eu superior, a nossa crença na existência de Deus, em sua infinita bondade, na inexistência do acaso, na crença nos desígnios superiores, e começarmos a encontrar a paz e a alegria de viver nas pequenas coisas, achando sentido para as nossas vidas, assumindo as responsabilidades em cada coisa que nos aparece. A responsabilidade nossa para com o nosso corpo, para com a nossa família, para com os nossos amigos, para com as pessoas mais próximas, para com a nossa mente, nossas leituras, nossas reflexões, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, as pessoas que precisam, e assim levarmos a vida dentro dos melhores sentidos possíveis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Pergunta: que pensar das pessoas que, tendo benefícios ou seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento? É não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos? Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos.
eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência. Frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitares, tereis contribuído para seu adiantamento moral, e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima: um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sans, 1862. Para as pessoas que não conhecem a doutrina, nunca é demais relembrar que a doutrina espírita, que é um misto de filosofia, ciência e religião, ela foi ditada pelos espíritos, partindo do codificador Allan Kardec, que fazia perguntas às mesas. No início eram brincadeiras de salão, que ele levou a sério, passou a estudar e fez perguntas que eram respondidas pelos espíritos. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. É uma leitura indispensável, muito agradável, muito esclarecedora para as pessoas que estão no tempo de receber esses esclarecimentos. Muitos, como nós, por exemplo, especificamente eu, quando recebi a doutrina, no primeiro momento passei anos, comecei a querer ler por obrigação e não consegui, dormia, cansava, até que chegou o tempo em que você vai vendo as provocações, vendo que é necessário ler, aí você começa a encontrar alguns capítulos que lhe interessam mais, e quando você vê, você está lendo a obra toda, está marcando, está escrevendo, está voltando, está tendo carinho por aquela obra, porque do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é que vieram os detalhamentos. Com a segunda edição, que houve uma ampliação do número de perguntas e, consequentemente, uma ampliação do número das respostas, e houve, depois disso, a edição e publicação das próximas obras. Exatamente o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho comentado nos centros é a parte moral mais específica da doutrina. Há perguntas em alguns trechos do Evangelho, o Evangelho conhecido por nós, o Evangelho cristão, e respostas com o comentário dos Espíritos. É assim que funciona. Não é que nós troquemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, sim. E estudamos a Bíblia também. Tem aí, inclusive, estudos interessantes do Haroldo Dutra Dias, do Severino Celestino, sobre a Bíblia, e especialmente estudos de espíritos na psicografia do Chico Xavier. Uma parte considerável da obra do Chico, de mais de 420 livros, diz o Eugênio Pacelli, que o Chico em vida deixou publicados 412. Então, grande parte desses livros na parte moral do Emmanuel, que as pessoas costumam conhecer Emmanuel pelos romances, mas o Emmanuel, você encontra trechos do Evangelho, outros trechos que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo tempo, pela proposta, pela época em que ele foi feito, no século XIX.
os espíritos, partindo do Emmanuel e outros, vêm comentar outros trechos. Então, você lê a obra, é um comentário constante em cima disso. Então, basicamente hoje, no Evangelho, partindo do mote que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no trecho em que você encontra, no item 19, benefícios pagos pela ingratidão, a pergunta é feita pelo codificador Allan Kardec. E o comentário, que foi o maior da leitura, é feito pelos espíritos. Nesse caso aqui, o espírito que se identificou como guia protetor. Então, muitas vezes os espíritos fazem comentários, não se apresentam com o seu nome. Primeiro porque o espírito, com o tempo, ele vai lembrando das suas outras encarnações. Então ele já teve vários nomes. O próprio nome de Allan Kardec era Hippolyte Denisart Rivaio, Leon de Rivaio. Mas um espírito, o espírito Záfiro, numa mesa, comunicou que em uma encarnação dele, o nome dele teria sido Allan Kardec. E como Allan Kardec já tinha uma obra muito vasta, muitos livros escritos de pedagogia, matemática, contabilidade, para não confundirem as obras, ele nomeou os livros da doutrina espírita também, porque não eram deles, como Allan Kardec. Então o espírito aqui que se identifica como guia protetor, é porque o espírito, num primeiro momento, ele, para não mexer tanto com o ideário das pessoas, ele se sente mais à vontade, dando um nome, às vezes genérico, às vezes não é o nome dele. O próprio livro Nosso Lar, o médico começa dizendo que não vai revelar o nome dele especificamente, para não magoar os sentimentos da família, e aí usa o nome André, que era o nome de um dos irmãos do Chico. A gente já pensa que ali André Luiz, o nome dele era André Luiz. Não era, ele já começa o livro dizendo, explicando. Então aqui, guia protetor. O Divaldo Franco, quando recebia comunicações de Joana de Ângeles, ela passou muitos anos se apresentando para ele como um espírito amigo. E em um contato dele com o Chico Xavier, muitos anos depois, que eles são de cidades diferentes, de estados diferentes e de idades diferentes, Chico era mais velho, e eles se encontram, e o Chico, em uma comunicação, o Divaldo insiste muito para dizer que ele queria, todo mundo sabia o nome do mentor dele e dos mentores, né? E ele não sabia o nome do dele, ela só se identificava como um espírito amigo, até que ela se apresenta, né, como Joana, e ele insiste, mas não tem sobrenome, e até que ela diz Joana de Ângeles, aí ele vai descobrindo algumas coisas de quem foi Joana de Ângeles. Porque não é importante especificamente quem nós fomos para o público externo. O que é importante é quem nós somos. É o que nós estamos fazendo com a nossa personalidade, o que nós estamos fazendo com os nossos defeitos, como é que nós estamos tentando transformar essa pedra bruta em uma pedra polida, como é que nós estamos tentando transformar os nossos preconceitos, trabalharmos com as nossas preconcepções, trabalharmos com a nossa experiência sem nos cegarmos por essa experiência. Isso é válido. Isso é importante, em entendermos que dentro de nós tem vários eus, vários conflitos, mas que nós podemos andar com essa multidão que tem dentro de nós, buscando um equilíbrio e não tendendo para o lado mais negativo, equilibrando, por exemplo, trazendo o nosso eu criança e equilibrando com o nosso eu mais maduro com a questão dos limites. Equilibrando o nosso eu inferior, que tem muito medo, com o eu superior, que nos inspira, mostrando situações para as quais nós não tínhamos resposta, mas que a vida nos apresentou soluções. Soluções que a nossa lógica, a nossa racionalidade, que parece às vezes amiga, muitas vezes ela nos autossabota, ela nos prejudica, porque nos faz fraquejarmos e carecermos de fé. E é nesse sentido que o Evangelho, benefícios pagos com a ingratidão, nos faz uma provocação. Como o Evangelho se serve a Deus ou ao dinheiro, como a questão
dos ídolos. A pergunta é: você trabalha, nós trabalhamos para quem? Melhor falando, nós servimos a quem? Lembra de Paulo: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos de homens. Não estamos aqui a falar numa visão reducionista do trabalho empregado, do trabalho da subsistência. É todo e qualquer trabalho. Trabalho é a atividade humana, é toda a responsabilidade que se nos apresenta, fazermos bem, pensarmos em Deus, pensarmos de forma ampla, que nós não somos um só. Dentro de nós, temos que equilibrar isso, que nós não somos um só a nível de espírito, que é esse Renato que está aqui, o Sérgio, a Ana. Nós somos muito velhos e ao mesmo tempo muito jovens. Dizem que o Cristo, quando reencarna aqui, ele já tinha encarnado em planetas, em galáxias que não existiam mais. E dizem os estudiosos que uma galáxia, para a doutora que estava falando hoje sobre os extraterrestres, dura em torno de 15 bilhões de anos. Será que esse rapaz andou? Antes, o Sérgio está lembrando que o Cristo disse: antes da terra ser, ele já era. Antes dela ser, nós também já éramos. O livro dos Espíritos nos esclarece muito bem. O Espírito, ele nasce inocente. Ele vai aprendendo, maturando. Agora, a maior parte dos espíritos que chegaram no planeta Terra, ou ao planeta Terra, já que é um planeta jovem, ele já vem de outras experiências. E outros estão avançando. Aqui, a maior parte dos espíritos que aqui se encontra, e eu, ao menos de minha parte, tenho certeza absoluta que estou nessa categoria, estou na categoria dos espíritos imperfeitos. Mas aceitar isso, dizer isso, não é ficar satisfeito com isso. É porque é melhor que eu aceite o meu eu inferior, para que eu possa limitá-lo, para que eu possa equilibrá-lo. É melhor do que negar. Como é que eu vou negar que eu sou um espírito imperfeito? Ou seja, que eu tenho informações para o bem, mas muitas vezes eu tendo para o negativo. Que eu tenho milhões de motivos para ser feliz, para ser alegre, e eu tendo para a tristeza. Por quê? Isso é ser imperfeito. Agora, aceitar, conhecer que é, ou reconhecer que é imperfeito, não quer dizer que é satisfeito com a imperfeição. É assumir a responsabilidade, é achar o primeiro grande sentido da vida. Sou imperfeito, mas tive um exemplo, que foi o maior exemplo de perfeição que o Criador nos mandou para este planeta, que era Jesus Cristo. Não é a música? Porque Ele vive, Ele reina. E Ele é o governante espiritual desse planeta, conforme Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Conforme detalhado nos Exilados de Capela. São vários Cristos, esse é um. Nós temos esse exemplo de perfeição. Um dia falamos de um evangelho que dizia: tentar é fazer. Porque o espírita não é passivo, ele é ativo. Não com falta de humildade, ele tenta ser humilde, mas ativo para mudar a sua condição, para se transformar. E quando ele se transforma, priorizando o espiritual, impressionantemente, a matéria que se organiza para nos ensinar, ela se torna menos árida. A matéria começa a se abrir, e nós começamos a ver as coisas darem certo por caminhos que nós nunca tínhamos imaginado. Mas para isso nós tínhamos que começar acreditando. Como diz o Hermógenes no mantra: entrego, confio, aceito e agradeço.
Por que falar isso no Evangelho, benefícios pagos com a ingratidão? Porque ele diz, você não deve fazer as coisas pensando na pessoa, não. Você deve fazer as coisas pensando em quem você serve. A quem nós servimos? A Deus. Quem faz o bem serve a Deus. Mas Renato, o que fazer? Como começar? Eu ainda fico pensando nisso. De novo, aceite o seu eu inferior. Aceite que você ainda não sabe amar. Aceitar que você não sabe amar não quer dizer se conformar. Entenda, reconheça, aceite e lute para ser melhor do que você a cada dia. Entenda isso como uma oportunidade que você está tendo de enxergar. Quantas vezes nós aqui paramos como Paulo, de joelhos caímos e dissemos: Senhor, o que queres que eu faça? E quando a gente consegue chegar um momento em que a gente sabe o que fazer, ainda fica com perguntas sobre porquê, que porquê, faça. O que é agora para fazer? É para cuidar da sua mãe? Cuide. É para cuidar do seu filho? Cuide. É para ir procurar um emprego? Vá também. Se é a hora de comer, coma. Se não tem o que comer, vá procurar o que comer. É perto. Não tem quem não tem o que fazer. E é fazendo que novas oportunidades vão aparecendo, como diz o André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Como diz o Mário Quintana, deixei de procurar ou correr atrás das borboletas, comecei a ajeitar o meu jardim e as borboletas vieram porque elas precisam do jardim. E o jardim precisa delas. Interdependência é muito mais poderoso do que independência. Ninguém consegue viver só e nós não estamos sós. A flor precisa da borboleta, o jardim é mais belo com a flor, a borboleta se alimenta com a flor, as abelhas, e com aquele pólen, elas polinizam, e aí vão florar mais o jardim, é uma relação mútua. Como é que ela fez? Teve fome, foi comer, depois voou, e aí plantou. Então, para a nossa vida dar certo, primeiro a gente tem que acreditar que ela foi feita para dar certo. Porque Deus é Pai. Mas nós temos que acreditar primeiro em Deus, que qual é o pai que, sendo o pai, o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Ou vai entregar uma serpente? Que Deus é bom, que a matéria só nos machuca quando temos algo a aprender com aquela dor. Porque a dor nos torna geralmente mais humildes. E dentro da dor a gente pode escolher ficar mais forte, ou pode escolher sofrer e se entregar e morrer. Qual a proposta espírita? Cresça, porque você não morre. É o famoso te levanta. Eu tive de ir a um evento agora, segunda-feira passada, a Jericoacoara. E na volta eu vinha naquelas jardineiras. Eu achei tão interessante que vinha um senhor que acho que ele estava um pouco animado demais, acho que ele estava um pouco alterado, né, o ânimo dele. E ele vinha bem na minha frente, e quando a gente chegou em Jijoca, a gente na carroceria do carro, né, na jardineira, tinha um menino botando aquele boneco com os pais, né, mal criado, o menino gritando e tal. E o pai na frente, o menino no meio e a mãe atrás. E a gente vendo, né, no sol, eles iam sair na moto e esse menino fazendo sucesso lá, né? Esse senhor que estava com o ânimo alterado, né, olhou assim do nada e disse: cala a boca! Até eu me assustei. O pai e a mãe do menino ficaram assim olhando, boquiabertos. E o menino calou-se. Aí o menino: cala! Pronto.
Eu fiquei olhando, aí o pai olhou para o senhor que estava na minha frente, e eu pensei que ele conhecesse. Aí ele olhou assim, baixou o olho e disse, tudo bem? Aí o pai, tudo. Aí ficou todo com vergonha e saiu na moto. Eu fiquei olhando, como às vezes o Chico era tratado pelo Emmanuel, Chico, te levanta. Como Jesus disse para Lázaro, levanta. Como disse para o deficiente, quer levantar? Levanta. Como ele disse para Pedro, quer andar? Vem. Como a Joana disse para o Divaldo quando ele foi desenganado, levanta. E às vezes a gente está tão cheio de perguntas, tão cheio de exigências, tão cheio de nós mesmos, que não custava nada, às vezes, a vida dizer para a gente o quê? Cala a boca! Ou, presta atenção! Levanta! Eu fiquei impressionado. Olha como a vida pode ensinar a gente das melhores maneiras. Eu poderia ter saído dali pensando, rapaz, esse rapaz é doido. Não. Eu fiquei achando interessante como a criança atendeu. E como nós, crianças, muitas vezes começamos num nível de lamentação tão grande, de lamúria tão grande, de não assumir nossas responsabilidades, de nos entregarmos à preguiça, ao desespero, ao nosso orgulho, à nossa ira, querendo mandar nos outros, querendo ser Deus ao invés de servirmos, a cabeça cheia de dúvidas, ao invés de seguirmos. Nesses momentos era que era importante, às vezes, essa tempestade de perguntas, de porquês na nossa cabeça. A gente cheio de coisas para fazer, cheio de o quê? A gente só com vários porquês. Seriam muitas vezes importantes vozes que chegassem para nós e dissessem, cala a boca, levanta, vai, Renato, mas tem que ser delicado. Cada um conforme a sua evolução. É por isso que existe dor. Porque tem até um ditado aqui no Nordeste que diz, quem não escuta conselho tende a levar pancada. O Cláudio sempre fala nos comentários dele, né? Lembrando do Cristo quando ele fala, até quando você vai sofrer, homem de pouca fé? Por que esse introito todo, Renato? Para dizer de benefício pago com ingratidão. De novo, gente, deixe de estar perguntando, deixemos de estar perguntando se aquela pessoa gosta da gente ou não, se aquela pessoa tem gratidão ou não. Nós servimos a Deus. Mas a palavra primeiro é serviço, responsabilidade. Esse é o sentido. E quem é justo no pouco tende a ser justo no muito. Quem faz um cesto tende a fazer um cento. Vai cuidando do teu pai, da tua família, do teu amigo, do teu corpo, da tua vida, da tua saúde, do teu trabalho. E você vai ficando preparado para novas fases. Eu achei interessante, a professora não está aqui hoje, a professora de Educação Física, né? E eu tive, depois da chikungunya, de começar a fazer exercício. E eu nunca gostei, mas vi que era necessário. E eu um dia cheguei para o professor. Professor, quando é que eu vou gostar de fazer isso? Toda a vida eu acho puxado. O que ele me respondeu? Por mim nunca. Por quê? Porque toda vez que você chega a um determinado nível de peso, o que eu faço? Eu aumento a carga.
Não é assim? Quando você corria 2 minutos a 7 quilômetros na esteira, quando eu vi que você fez isso 2 vezes, eu botei a esteira para 8 e te coloquei para 5 minutos. Quando você fez isso 2 vezes, eu coloquei ela para 9 a velocidade e você começou a correr 30 minutos. Mas eu quase não consigo, mas conseguiu. E agora, 40 minutos a 9. Sai na hora que eu me acostumar, vai passar para 10 e vai correr 1 hora. E a vida não é assim, não? Não foi o que disse o tio do Peter Parker lá para o Homem-Aranha? Meu filho, por trás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Então, pegou um, conseguiu, vem outro. Porque Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Pronto. Não pense que a vida ela é estática. Não é, ela é dinâmica. É movimento constante. E quem está pronto, mais trabalho aparece. Porque vão surgindo, que o André Luiz disse. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E não tenha nem dúvida, nós vamos nos desenvolvendo e as coisas vão acontecendo. Um dia você chega ali e não sabe fazer nada. Aí pede para ficar carregando a areia da obra. Quando vê, o rapaz diz, faça a massa. Quando é um dia você está rebocando, virou mestre. Ajudante, servente, pedreiro, mestre de obra, engenheiro. É natural, vai ficando comum, vai ficando fácil. E nós, a vida nos apresenta uma nova possibilidade. E o que é que nós temos a fazer? Seguir. Renato, benefícios pagos pela ingratidão. De novo, cada pessoa que se nos apresenta, gente, é um serviço desse. É uma responsabilidade. É um serviço para Deus. O que é que nós temos que fazer? Ó a resposta. Fazer. E seguir. Quem está vendo? Deus. Renato, mas aí você fala, a vida parece bem simples. Eu disse, olhe para... Eu gosto muito de ler biografias. Porque as pessoas só têm a mania de ver uma fase da pessoa, não veem as outras. Um dia eu conversando com um colega que andava de bicicleta, ele falando, né? Mas você acredita? Pois eu... Lembra aquele tempo? Lembro. Pois eu passei tanto tempo desempregado, sabia? Não. E chorar me dava emprego? Lembra aquele outro tempo? Eu vim para o centro a pé? Não, pois eu vinha. Ah, e quantos não fazem isso? E quem é que chegou lá? Não tem chegar lá, a programação é contínua, constante, o progresso não cessa. Tem velhice, o que tem é preguiça. Se eu não tivesse tido a chikungunya, eu tinha que fazer exercício? Não. Do exercício começa a mudança alimentar, outras práticas, outros hábitos. Por quê? Porque nós avançamos, isso é a lei do progresso, Sérgio. Qual é o dia, qual é a hora, qual é o tempo? É agora. E vai servindo. E no teu caminho, no nosso caminho, de servir e de assumirmos as responsabilidades, porque assumir as responsabilidades é servir a Deus. Vão aparecer muitos que vão olhar para o lado bom nosso e vão crescer com isso. Muitos que achavam que não tinham condições vão olhar e vão dizer, se ele pode, eu posso, e vão. Muitos.
Mas como é que você pôde ajudar alguém a olhar para alguma coisa boa em você? O que era o bom? Se você sabe que é um espírito imperfeito. Não, eu sei que sou um espírito imperfeito, mas estou buscando a perfeição. Não nego as minhas negatividades, mas trabalho com elas. Limito. Disciplino. Quando caio, faço o quê? De novo. Cala a boca. Quando eu caio, eu tento levantar e seguir. E agradecer a Deus, me fiar num poder superior. E continuar. E muitas pessoas vão olhar para essa continuidade. Quer dizer, servindo a Deus, assumindo as responsabilidades que Ele nos manda. Achamos um sentido para as nossas vidas, preenchemos os nossos vazios e ainda ajudamos muitas pessoas. Elas realmente não têm pelo que nos agradecerem, porque nós estávamos exclusivamente fazendo a nossa parte e talvez nem tão bem feita assim. Foi muita generosidade dos olhos daquela pessoa enxergarem algo bom em alguém tão imperfeito. Isso é a espiritualidade que ajuda, é aquela pessoa que estava no nível de entender, porque para quem não quer entender, milhões de palavras não valem nada, Eliseu. Para quem quer, basta um sinal. E isso é o tempo. Ninguém anda defendendo o espiritismo, nem defendendo Jesus. Os problemas da vida de cada um são os maiores advogados do Cristo. Você vai negando e apanhando, um dia, você está aqui. Hoje eu cheguei, lembrei de vários nomes na minha cabeça. Na hora que entrei, não dei nem boa noite. Parei logo ali no livro de vibrações e comecei a botar nomes. Botei logo numa folha, depois fui nas folhas anteriores, que sobra um espaço, botando nome de gente. Lembrava aquela sensação de ter a mão em cima do livro, orando por aquelas pessoas. Se você souber o alívio que a gente sente, só de botar o nome ali na vibração. Ela não tem pelo que agradecer. Eu ia colocando o nome, parecia que eu estava enxergando as pessoas assim. Tinha gente que eu disse, vai aparecer, e apareceu. Tinha gente que eu sabia que estava desencarnado, eu acho que vai aparecer na mesa. Mas onde tivesse eu pensei. Sabe o que é essa teia a qual nós pertencemos? Nós nunca nos desligamos. Não é possível. Não é possível. Então é só seguir. E pode ver o Evangelho. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Primeira coisa, não é para esperarmos gratidão de seu ninguém. Nós não somos dignos disso. Nós estamos fazendo a nossa parte, em regra ajudando a nós mesmos. E Deus é tão grandioso em questões que nós não conseguimos responder, que a gente ajudando a nós mesmos, ainda ajudamos muita gente. Se pegássemos o que diz Paulo, vê tudo e retende o que é bom, aí é que a gente ajudava mesmo. Hoje me perguntaram, porque eu fui escutar as delações de um processo conhecido aqui no Brasil, todas. Aí me perguntavam, estava tendo um conflito, se solta ou não solta uma pessoa. Solta, não solta, solta. Eu parei, eu já tinha escutado tudo isso, lido o processo, eu disse, sabe de uma coisa? Eu tenho outras coisas mais importantes nesse momento para pensar, porque isso aí está totalmente fora da minha alçada. Não quero, como disse o Clarence, nem julgo, nem condeno. Sabe de uma coisa? Eu vou ler meu livrinho aqui, estava com o livro dos Espíritos, comecei a ler aqui, sabe de uma coisa? Que eles,
tenho resposta para isso, eu vou ficar entrando numa controvérsia dessa na minha cabeça? O quanto que eu tenho de responsabilidade hoje para ajeitar a minha vida, o meu espírito, para que eu possa chegar aqui e de alguma forma ser útil aos espíritos para comentar o evangelho. No caminho eu já vi que tinha uma pessoa que eu conhecia que cometeu suicídio hoje. E eu dizendo, olha, essa atividade que a gente faz aqui no centro, ela é importante. Ah, vamos pensar não sei o quê. Meu amigo, tem tanta coisa para a gente pensar aqui, que a gente pode resolver, não tem? Bora resolver. Façamos a nossa parte. E até eu respondi para a pessoa, disse, eu acho que eu estou ficando um pouco mais velho materialmente, acho que ficando mais burro, mais limitado. Por quê? Porque tem certas coisas que tudo eu queria responder. Eu disse, sabe de uma coisa? Tem coisas que eu não preciso responder, não. A vida não está me perguntando muitos porquês, a minha vida está me mostrando é o quê? Fazer, façamos. É como a gente se perder falando da vida alheia. Tanta coisa para fazer, tanta leitura edificante para ler, tanta reflexão, meditação, ajuda. Ah, mas vão falar. Mas, meu amigo, faça. Não tem nenhum que trabalhe que não receba ataques. Acabei de ler semana passada, não foi? A biografia do Divaldo. Li a do Kardec. Estou lendo a do Chico. Não tem, não existe. É o Cristo. São Francisco, Gandhi, foi assassinado. Nossa preocupação não é essa não, a nossa preocupação tem que ser servir. Então quando ele pergunta, já na pergunta já faz um monte de reflexões. Ó. Que pensar das pessoas? Meu amigo, deixe de pensar coisas negativas, vê tudo e retende o que é bom. Deixa de pensar que você ajudou alguém porque você recebeu muito mais do que você deu. Porque desse amigo que não achava um sentido hoje, foi disso aí que levou ele a cometer o suicídio. E eu acredito que o espírito é imortal, que ele vai continuar se sentindo sem sentido. Aí um dia ele vai chegar aqui na mesa e nós vamos dizer o que para ele? Trabalhe. Toda vez que eu estou doutrinando, a coisa é bem rápida. Olha, estava precisando disso, beleza. Agora, o que você viu naquela pessoa aqui? Vamos lá trabalhar, ajeitar? Vamos. Pronto. Acabou. Agora quer trabalhar? Quero. Já sabe, né? Falta trabalho para quem quer trabalhar? Não. Pode faltar, diz o Emmanuel. Ele disse, tem muito mais egoísmo do que crise. Porque pode faltar o trabalho como você quer para você. Você quer ser o Deus. Mas, em regra, a vida lhe apresenta como sobreviver. Essa é uma perspectiva. Agora tem que ter paciência, confiar nos desígnios de Deus, não ficar pensando no outro, mas pensando na sua responsabilidade. Não é ser egoísta, egocêntrico, é pensar o quê? Poxa, o que é que eu posso fazer? O que está ao meu alcance, vou fazer. Uma pessoa que estuda, está sem trabalhar, o que ela tem que fazer agora? Estudar. Não é isso? Ela não pode se achar, eu estou inútil. Não, você não está estudando? Continue. Se aperfeiçoe. Que os bons espíritos dizem, quando o trabalhador está pronto, o trabalho? Ponto. Mas tem que ter fé, tem que ter confiança, não tem que estar pensando, o que é os outros, eu quero saber se você já ajeitou o seu jardim. E ajeitando o seu jardim vai ajudar, porque virão muitas borboletas. Olha o continuar da pergunta. Que pensar dessas pessoas que não tendo benefícios sido pagos, que tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão? Primeiro, não pense das pessoas nesse sentido negativo, pense no que é bom. Não pense em gratidão. Jesus disse que
tudo se resumiria em amor. Quem ama, ama. Amar, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Faça. Faça. E aí, se trabalhe. Toda vez que algo gritar dentro de você, para você querer gratidão, é o seu eu, é o nosso eu inferior querendo se apresentar. Nosso egoísmo, nosso egocentrismo. Peguemos na mão dele e digamos, calma. Aquela passagem bíblica. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e eu serei salvo. Quando a gente exige as coisas, a gente está indo contra o fluxo. A gente tem que servir e servir a Deus, ponto. E vamos servindo. Se a gente usasse esse evangelho para toda vez que o nosso eu chamasse e gritasse, por gratidão, a gente lembrasse que a gente é imperfeito e que a gente tem mais o que agradecer do que o que ser grato. Gratidão por servir, nós não passávamos por isso. Se a gente estivesse amando como se deve amar, confiando em Deus e amando, talvez nós não tivéssemos qualquer angústia no mundo. Vi um caso importante do Divaldo, muito antigo, assim, tem 40 anos essa palestra. O Divaldo são 50 anos de espiritismo. Aí ele falando do caso de um marido da mulher, foi contar para o Divaldo, que a irmã dela tinha tido um marido, que foram os 20 primeiros anos a melhor coisa do mundo, nos outros 20 foi a pior pessoa do mundo, arrumou outra e abandonou o lar e confusão. Quando ele desencarnou, deixou todos os bens para a família, porque não tinha feito nenhuma união e a outra pessoa não tinha tanto conhecimento, e ela ficou na miséria, a outra mulher. Aí a mulher originária, dizendo que o marido dela foi esse, o pior, o melhor nos primeiros 20 anos, o pior nos 20 anos seguintes e o melhor depois que desencarnou, que ela ficou numa boa, né? Financeiramente e livre, em tese. Aí ela disse que um dia estava tranquila dentro de casa quando vê os filhos conversando, os filhos dela com ele não teve filhos com a outra. Aí na hora que ela entrou na sala, todo mundo se calou. Aí ela, o que está acontecendo? Por que estão mudando o assunto? Aí ela insistiu, ele disse, não mamãe, é porque aquela senhora que o papai conviveu com ela, ficou com ele a vida, né? Passou os 20 últimos anos da vida dele com ela, a gente descobriu que ela está passando muita necessidade, está na miséria, e o papai nos deixou muitos bens e tal, mas ela não ficou com nada. E a gente acha que o papai ia ficar muito feliz se a gente desse uma ajuda a ela. A gente quer dar assim como fosse uma aposentadoria, dar um salário. Ixi, a mulher ficou com ódio, disse, vocês são traidores. Aquela mulher que acabou com os 20 últimos anos aqui da minha vida. Aí disse que saiu com ódio e pensava, a mamãe vai se matar, vai fazer alguma coisa. Aí disse que pensando, foi bater num centro espírita. Quando chegou lá, abriram o evangelho, tinha lá a ira. Começou a olhar, escutar, pensou, voltou para casa e perguntaram, e agora? Ela refletiu e disse, a gente vai ter que dar 2 salários para ela, porque vocês vão dar um e eu vou dar outro. Realmente, para aquele homem que ele tinha se tornado, ela foi muito útil. Enfim, resumindo a história, tipo o que aconteceu com o André Luiz, que a esposa dele, ele desencarnou e ela arrumou outra e ele ficou cuidando da família dela. E ele, até ele entender
que era necessário aquilo, ele teve o quê? Que ajudar para que ele curasse, que ele estava com vários obsessores doentes, perto de desencarnar, ele foi ajudar. Mesmo caso dessa mulher, no final estavam as duas amigas. Ela disse, não, eu tive que trazer ela para morar na minha casa. Só reflita sobre a questão de fazer a sua parte, reflitamos, e só de fazermos, o quantitativo de possibilidade do exemplo, da reflexão, a gente aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, trabalhando e construindo ao mesmo tempo, não precisa de gratidão de ninguém, nós não somos dignos disso. E o último caso que eu lembrei, Cláudio, só para não perder a ideia, foi também o Divaldo contando de uma senhora que o médico foi atender, uma noite dessa, atender uma criança. A criança estava para morrer. Ele teve que traqueostomizar a criança. E a enfermeira, jovem, ele terminou o serviço e deixou para ela botar o canudo, né, para ela respirar aqui na garganta. E foi dormir. Quando ele vê, a moça bate na porta dele. Fato real. E desesperado, ele briga com ela, o que foi dessa que aconteceu uma coisa. Quando chegou lá, a menina tinha morrido. Ele disse, mas como a cirurgia foi perfeita, a enfermeira dormiu, esqueceu de... botou o canudo e não ficou olhando, a menina aperreada tirou, morreu sem ar. 5 anos a criança tinha. Ele disse as do fim com essa senhora, Cláudio. Disse que ia denunciar o conselho, e ela calada, fez o termo todinho para ela assinar, ela assinou e não falou nada. Você não vai dizer nada? Não. Nem mentir, você não vai nem... Não. Mas fale, eles. Se eu pudesse lhe pedir alguma coisa, eu queria dizer que eu sempre sonhei em ser enfermeira. E eu lhe pedi uma oportunidade. Ele disse, não posso, mas foi entregar a carta e aconteceram várias coisas, ele acabou não entregando, resumindo. E nunca mais andou naquela cidade, abandonou a medicina 20 anos depois e um dia ele chega e vê um jornal. Essa mulher virou o anjo da noite. Ele não sabia, quando ele foi ler a notícia, era uma mulher que todas as noites ela deixou de dormir e ficava nos hospitais, exatamente o pessoal cansado, ela tirando esse espaço, cuidando de crianças e pessoas, exatamente à noite. E ela, quando pergunta na entrevista quem era o médico que tinha, ela conta, né? Porque eles perguntaram a ela que tantas pessoas ela tinha salvo, quantas pessoas ela cuidava e como eram gratos. E o cara perguntou, né, se ela sentia necessidade de gratidão. Ela dizia, eu não sou digna de gratidão. Aí contou o caso. Porque eu matei uma menina. Porque eu dormi à noite. Mas por causa dessa oportunidade, eu que não sou digna de qualquer gratidão, eu hoje, nesses 20 anos seguintes, começaram a surgir as necessidades e eu cuido de todo mundo desses períodos aí pós-guerra. Toda noite, desde aquele dia, eu abandonei essa questão de dormir à noite e durante o dia eu só durmo no máximo 1 hora. E sou muito grato a ele. Aí perguntaram, qual é o nome do médico? Ela disse, eu não lembro. Eu só sei que eu fui muitas vezes lá ao conselho de medicina, não chegava nada, eu desesperado. E aí depois disso eu assumi essa questão. Então quer dizer, ela fazendo tudo isso, sendo o anjo da noite, não se sentia digna de gratidão. É o evangelho. Quantas coisas que nós estamos fazendo por alguém que a gente estava devendo? Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Amém.
Mestre,